Bem, então hoje a gente vai dar uma mudança, porque a gente vinha falando sobre transformações lineares, LI, LD, combinações lineares, essas coisas. Hoje a gente vai inserir uma geometria no nosso espaço. A gente vai inserir um produto interno. Toda a geometria que a gente vê no ensino médio, triângulos, círculos, retas, distâncias, tamanhos de segmentos, tudo advém de um produto interno. Só que no ensino médio não convém falar sobre isso. Aqui, como a gente quer trabalhar com coisas mais gerais do que apenas o R2, então a gente precisa falar do que está por trás dessa geometria, que é o produto interno. Então, qual que é o produto interno que a gente vai trabalhar? Porque, em geral, num espaço cartesiano, não tem apenas um produto interno. A gente vai trabalhar com um bem específico, que vai dar para a gente a geometria euclidiana. Então, dado dois vetores, o V, cujas coordenadas são x, e o W, cujas coordenadas são y, o produto interno entre eles, que a gente denota por esse colchete aqui um pouco diferente, V,W, é o número real dado pela soma dos produtos coordenada a coordenada. Então, o que significa? Eu vou multiplicar o x1 com o y1, eu vou multiplicar o x2 com o y2, até chegar no xn com o yn. E depois eu vou somar todos esses produtos. Então, essa conta aí, esse número real, esse escalar, que é a que é o produto interno de V com W. Esse produto interno aí também é chamado, às vezes, de produto escalar, porque o resultado é um escalar, é um número. E o produto interno ele tem algumas propriedades. Então, a primeira propriedade é que, de certa forma, ele é comutativo. O que significa dizer isso daí? A ordem dos fatores não altera o resultado. Então, V com W é a mesma coisa de W com V. Ele, de certa forma, ele é distributivo. Então, se eu tenho aqui em uma entrada uma soma, então o W ele se distribui nessa soma aqui. Então, fica VW mais o W. O escalar ele pode sair do produto interno. Então, se numa entrada eu tenho lambda V, fica lambda vezes o produto interno. Aqui do lado direito a gente tem um produto de números reais. E o produto escalar ele é uma coisa que a gente chama positivo definido. Se eu faço o produto interno de um vetor consigo mesmo, é sempre um número positivo, desde que esse vetor seja não nulo. Então, se eu pego um vetor diferente de zero, faço o produto interno dele consigo mesmo, o produto interno ele é um número real positivo. E o produto de zero com zero dá zero. Então, sempre o produto interno de um vetor consigo mesmo é um número não negativo. Existem outras geometrias que a gente faz algumas modificações no que a gente chama de produto interno. Então, a gente vai mexer em algum dessas quatro coisas. Em geral, se mexe nessa quarta propriedade aqui. A gente tem outras geometrias em matemática. Por exemplo, a geometria hiperbólica. Existe geometria riemanniana. Existem várias geometrias na matemática que são diferentes da geometria euclidiana. Geometria euclidiana é que a gente tem mais contato, mas ela nem é a geometria que nós vivemos. Sobre o globo terrestre, a gente não consegue fazer geometria euclidiana. Sobre o globo terrestre, a gente consegue fazer triângulos com mais de 180 graus, o que na geometria euclidiana é impossível de ser feito. Então, exemplos de produtos internos. Então, eu tenho esses quatro vetores aí, o V, o W0, o W1 e o U. Eu quero fazer o produto interno de V com W0, depois de V com W1 e depois de V com U. Então, primeiro o de V com W0.
Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar coordenada a coordenada. Então, eu vou multiplicar a primeira coordenada com a primeira coordenada. Vai ficar 1 vezes 1. Depois eu vou multiplicar a segunda coordenada com a segunda coordenada. 1 vezes menos 2. Depois eu vou multiplicar a terceira coordenada com a terceira coordenada. Vai ficar 1 vezes 3. Depois eu vou multiplicar a quarta coordenada com a quarta coordenada. Vai ficar 1 vezes 7. Então isso aqui fica 1 menos 2 mais 3 mais 7. Isso daqui vai dar 9. Agora fazer o V, produto interno com W1. O W1 é 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Então, fazer os mesmos passos. Multiplicar coordenada a coordenada. Então, vai ficar 1 vezes 2, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 1, mais 1 vezes 2. Então, isso daqui vai ficar 2 mais 1, mais 1 mais 2, que são 6. Agora fazer o V, produto interno com W. Desculpa, com U, né? O V, produto interno com U. Então, multiplicar a coordenada, 1 vezes 3, mais 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 4, mais 1 vezes 9. Isso daqui vai ficar 3 menos 1 mais 4 mais 9, e isso daqui dá 15. Esse último aqui, o V com U, eu poderia ter feito ele da seguinte forma. Reparem que o W1 mais o W0 dá justamente o vetorzinho U. Então o U eu posso escrever como sendo W0 mais o W1. E a segunda propriedade de produto interno fala que eu posso distribuir isso daqui. Então isso daqui fica V W0 mais V W1. O VW0 a gente calculou, deu 9. O VW1 a gente calculou, deu 6. 9 com 6 são 15. Então, coincide. Tanto esse como esse. É só uma maneira alternativa de se calcular utilizando da propriedade e os resultados que nós tínhamos anteriormente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, passamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é esse daí, e vocês vão ter de 3 a 4 minutos para fazer. Eu quero todos os produtos internos possíveis entre esses 4 vetores aí. Lembrando que na nossa definição, voltando aqui atrás, olha só, os dois vetores, tanto V quanto W, eles estão no mesmo espaço vetorial. Então, quantos produtos internos são possíveis fazer aqui?
Quem acha que conseguiu o maior número possível? Alguém conseguiu fazer 8 produtos internos? Então vamos ver quais são esses 8 produtos internos aí que são possíveis de se fazer. Então vou fazer essa tabela aqui. Então olha só, o V1 e o V1 eles estão no mesmo espaço? Sim, né? O V1 está no mesmo espaço que o V1. Então esse cara aqui é possível, esse cara aqui é possível fazer. O V1 com o V2 eles estão no mesmo espaço? Sim, então também é possível. Aqui ó, o V2 com o V1 também é possível, o V2 com o V2. E vamos aqui ó, o 1 com o 1 é possível? Sim, eles estão no mesmo espaço. O 1 com 2, o 2 com 1 e o 2 com 2. Então esses daqui que estão marcados em azul são todos os 8 produtos possíveis. O restante, todos eles, os vetores estão em espaços de dimensão diferentes. Sempre um vai estar no R2 e o outro vai estar no R3. Então, o que está ticado em azul são os 8 produtos possíveis. Então, olha só aqui, ó. V1 interno com V1. Então vai ficar a primeira coordenada de V1 vezes a primeira coordenada de V1, a segunda coordenada de V1 vezes a segunda coordenada de V1, a terceira coordenada de V1 vezes a terceira coordenada de V1. Então vai ficar 1 mais 2 vezes 2 mais 3 vezes 3. Então vai ficar 1 mais 4 mais 9. Isso daqui dá 14. Agora o V1, produto interno com V2. O V1 interno V2 vai ficar 1 vezes 10, mais 2 vezes 9, mais 3 vezes 8. Então vai ficar 10, mais 18, mais 24. E isso daqui vai dar 52. E quanto que é V2 interno com V1? Pela propriedade do produto interno, eu posso inverter as ordens que o resultado não muda. Então isso daqui também dá 52. E o V2 interno com V2? V2 interno, V2. O V2 interno, V2 vai ficar 10 vezes 10, mais 9 vezes 9, mais 8 vezes 8. Então vai ficar 100, mais 81, mais 64. Isso daqui vai dar 245. Então, acabamos a parte que envolve o V. Agora a parte que envolve o U. Vamos fazer primeiro quanto que é o U interno com o 1. O U interno 1 vai ficar 5 vezes 5 mais 4 vezes 4. Então vai ficar 25 mais 16. Isso daqui dá 41. O U interno com o 2. O U interno com 2 vai ficar 5 vezes 6 mais 4 vezes 7. 5 vezes 6 são 30. 4 vezes 7 são 28. Isso daqui dá 58. O 2 interno com o 1. Eu posso inverter a ordem que o resultado continua sendo o mesmo. Por último, o 2 interno com o 2.
O 2 interno com 2 vai ficar 6 vezes 6 mais 7 vezes 7. 36 mais 49 são 85. Então aqui está todos os 8 produtos internos possíveis. Alguém quer fazer alguma pergunta? Então vamos adiante. Então agora a gente vai falar de norma. Norma é o tamanho do vetor. É o que em física é chamado de magnitude. Então nós vimos que o produto interno de um vetor consigo mesmo é sempre um número não negativo. Então a gente pode extrair a raiz quadrada. Então a gente vai definir a norma de V como sendo a raiz quadrada do produto interno de V consigo mesmo. A gente diz que um vetor ele é unitário se a norma dele é igual a 1. Então nós temos algumas propriedades que essa norma aí satisfaz. Então a norma de um número sempre é um número não... a norma de um vetor é sempre um número não negativo. E só dá zero quando o vetor é zero. Então a norma de um vetor diferente de zero é sempre um número positivo. A gente tem a propriedade do escalar. O escalar ele sai módulo para fora. Aqui não é que nem o produto interno que o escalar sai, aqui sai o módulo do produto escalar. Quer dizer, o módulo do escalar. Essa 3 aqui é uma propriedade conhecida como propriedade de Cauchy-Schwarz. Ela relaciona o módulo de um produto interno com as normas dos vetores. Então, o módulo do produto interno é menor ou igual que o produto das normas. E, na verdade, na maior parte dos casos, a desigualdade ela é restrita. O que significa dizer? Que é muito difícil dar a igualdade. A igualdade só ocorre quando esses vetores, o V e o W, eles formam um conjunto LD. Caso eles sejam LIs, a desigualdade ela é restrita. E, por último, nós temos o que a gente chama de desigualdade triangular, que relaciona a norma com uma soma. Então, se eu quero fazer a norma de uma soma, isso daqui é menor ou igual que a soma das normas. E o porquê triangular? Daqui a pouco a gente vai ver que, dado dois vetores, a gente consegue fazer um triângulo. E o que essa propriedade 4 aí está dizendo é o seguinte: se eu pego dois lados de um triângulo, o terceiro lado sempre é menor que a soma desses dois. Se eu pego o tamanho de dois lados do triângulo, o terceiro lado é sempre menor que essa soma. Se for igual, significa que eu não tenho triângulo, eu tenho, na verdade, um segmento de reta. Então, essa primeira observação dá esses nomes. Para a propriedade 3, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, para a desigualdade 4, desigualdade triangular. E nós temos uma fábrica para construir vetores unitários pela propriedade 2. Se eu tenho um vetor não nulo, eu vou pegar esse vetor e dividir pela norma dele. A propriedade 2 garante para a gente que esse cara aí tem norma 1. Esse cara aí é um vetor unitário. E da desigualdade de Cauchy-Schwarz, se a gente trabalhar com ela, a gente consegue verificar que esse número aqui, ele é sempre um cara que ele está variando entre menos 1 e 1. E agora a gente vai querer começar a inserir mais ideias de geometria no nosso espaço. Então a gente vai começar agora a falar de ângulos. Então isso daqui é um ponto de partida para a gente. Porque nós temos nós temos um par de funções que sempre está nesse intervalo aí que está relacionado com o ângulo, que é o seno e o cosseno.
Então a gente vai relacionar esse número aí com o cosseno do ângulo de dois vetores não nulos. Mas como que a gente vai fazer isso daí? Então eu vou definir o ângulo de um vetor como sendo o único número real que está variando entre 0 e π. Então está variando entre 0 e 180 graus, tal que o cosseno de θ é aquele número lá. Então, olha só, vamos entender primeiro o que está acontecendo com o cosseno. Cosseno é uma função periódica, mas se a gente restringe o cosseno entre 0 e π, o cosseno ele é uma função bijetora no intervalo menos 1, 1. Significa o quê? Que para cada cara no intervalo menos 1, 1, existe um único θ, tal que o cosseno de θ é aquele cara. Ele é uma função bijetora se ele está restrito nesse intervalo 0, π. Então aqui a gente pode definir o ângulo desses dois vetores aqui não nulos como sendo o arco cosseno desse cara aqui. Então, para descobrir quem que é o ângulo de dois vetores, primeiro a gente tem que calcular o cosseno do ângulo. Depois que a gente tiver o cosseno do ângulo, a gente faz a pergunta: para qual ângulo que o cosseno dá aquele valor que nós calculamos? Então, vamos ver aqui com um exemplo. Deixa eu só confirmar aqui. Então, eu tenho esses dois vetores aqui e eu quero calcular o ângulo entre eles. Para descobrir o ângulo entre eles, primeiro eu tenho que calcular quem é o cosseno do ângulo entre eles. Então, o V é o 0,1. O W é o 1, 1. E o cosseno do ângulo entre eles, o cosseno de θ, vai ser o V interno com W, dividido pela norma de V, multiplicado pela norma de W. Então eu vou ter que calcular quanto que é o produto interno de V com W, a norma de V e a norma de W. Então vamos fazer aqui do lado. Então V interno com W. Então vai ficar 0 vezes 1, que dá 1. 1 vezes 1, que dá 1. Só que aqui, né, 0 vezes 1 dá 0. E isso daqui dá 1. Para calcular a norma de V, primeiro eu vou calcular quanto que é V interno com V. V interno com V dá 0 mais 1. Isso daqui dá 1. Então, quanto que é a norma de V? A norma de V é a raiz quadrada desse cara aí. A raiz quadrada de 1 é 1. Para descobrir quem que é a norma de W, vou fazer W interno com W. Isso daqui dá 1 mais 1, que são 2. Então, a norma de W dá 2. Então, agora eu tenho todos os ingredientes que eu preciso para colocar ali na minha fórmula, na minha receitinha. Então, V interno W dá 1. O V interno com V também dá 1. E o W, desculpa, a norma de V dá 1 e a norma de W dá a raiz de 2. Então, o cosseno desse ângulo aqui é 1 sobre raiz de 2, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, agora eu me pergunto, qual é o ângulo tal que o cosseno daquele ângulo dá raiz de 2 sobre 2? Alguém sabe responder? Esse ângulo é o π sobre 4. Isso é, o 45 graus. Tanto o cosseno quanto o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, como o cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2, temos que o θ é igual a π sobre 4. Também é conhecido como
45 graus. Então, se a gente quer calcular o ângulo entre dois vetores, a gente vai precisar da função cosseno a menos 1 na nossa calculadora, que é calcular a função inversa do cosseno. Se a gente coloca cosseno a menos 1 de raiz de 2 sobre 2, vai aparecer uma aproximação do π sobre 4. Pelo menos as calculadoras que eu vi só funcionavam quando a gente trabalhava em radianos. Ela não funcionava, essa operação cosseno a menos 1, com ela trabalhando em graus. Alguém, alguma pergunta? Como é que virou de raiz de 2 sobre 2? Porque eu racionalizei. Eu tinha um monitor que ele não conseguia ver raiz no denominador. Então a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. Então raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. E raiz de 2 vezes 1 dá raiz de 2. Isso é o que a gente chama de racionalizar. A gente elimina o número irracional, a raiz, do denominador. Tem gente que tem mais pavor disso do que barata. Alguém, mais alguma pergunta? Então, vamos... Bem, então aqui estava faltando a raiz no 2. Aqui, vamos colocar na próxima tela. E aqui o próximo exemplo. Verifique que se V e W são vetores não nulos, então eles são ortogonais se e somente se o ângulo entre eles é reto. Isso é, esse exemplo eu inseri agora, mas a gente volta nele depois que eu falar de projeção ortogonal, porque não tem sentido, porque a gente não falou, definiu ainda o que era. São dois vetores ortogonais. Então, projeção ortogonal. Então, dado dois vetores V e W, com W diferente de zero, a gente fala que o V é paralelo a W se o V é da forma lambda-W, para algum lambda em R. Então, o V ele é paralelo a W se ele for um múltiplo escalar de W. A gente viu em algumas aulas passadas que isso equivale a dizer que o V e o W são linearmente dependentes. Então, dois vetores eles são paralelos, eles são linearmente dependentes. E caso o V também seja diferente de zero, a gente diz que eles são ortogonais ou perpendiculares entre si, se o produto interno entre eles dá zero. Então, dois vetores não nulos são ortogonais se o produto interno dá zero. E agora sim é que faz sentido a gente olhar para esse exemplo aqui. Então, dois vetores são ortogonais se somente se o ângulo entre eles é o ângulo reto. Isso é o π sobre 4. Bem, isso aí é que a gente falou de ângulos. A gente tem na nossa cabeça o que são coisas perpendiculares, o que são coisas ortogonais. São coisas que, quando se intersectam, que nem duas retas ortogonais, quando elas se intersectam, o ângulo entre elas é um ângulo reto. É isso que é perpendicularidade para a gente na geometria plana. Então, se essa geometria que a gente está inserindo faz algum sentido, esse conceito ele tem que se manter. Uma teoria só faz sentido quando as coisas antigas ainda continuam valendo. Então vamos verificar isso daí. Dois vetores eles são ortogonais se e somente se o ângulo entre eles é reto. Tem que ser π sobre 4. Então, olha só como é que é a fórmula. O cosseno de θ é igual a VW, norma de V, norma de W. Olha só o que eu vou fazer. Como eu vou multiplicar dos dois lados por norma de V e norma de W. Então, olha só, eu consigo reescrever o meu produto interno como sendo
Nossa, escrevi de novo errado. O meu produto interno, VW, eu consigo escrever ele como sendo a norma de V, a norma de W, vezes o cosseno de θ. Então, olha só, existem duas maneiras para se calcular o produto interno. Uma é conhecendo os vetores e suas coordenadas. Então, eu multiplico coordenada a coordenada e somo. Só que aqui está dando para a gente um outro jeito de se calcular. Se eu conheço o tamanho dos vetores, isso é, se eu conheço a norma deles, e se eu conheço o ângulo entre eles, eu posso calcular utilizando somente isso. Então, ou a gente conhece as coordenadas dos vetores, ou a gente conhece as normas e o ângulo entre eles. Isso daí já é suficiente para mim calcular o produto interno. E olha só, a norma de V e a norma de W sempre são caras diferentes de zero, porque os vetores são não nulos. Então, daqui o que a gente tem? Por aquela fórmula ali, ó, o V interno W dá zero, então o produto interno dá zero. Como esses caras aqui, eles nunca são zero, quem vai ter que ser zero para aquele produto ali dar zero? O cosseno. Então isso aqui é C e somente C, o cosseno de θ dá zero. E o cosseno de θ é zero quando? C e somente C, a gente está no π sobre 4. Desculpa, o π sobre 2. O enunciado está errado, né? O ângulo reto é π sobre 2. Π sobre 4 era o 45. Então, o cosseno de θ ele só dá zero quando θ é π sobre 2. E isso se a gente está restrito no intervalo 0π. Então, olha só. Os caras são ortogonais. C e somente C, o ângulo é π sobre 2. Então, ainda continua mantendo a nossa ideia de perpendicularidade. Então, dois vetores, não importa do jeito que eles sejam, a gente vai falar que eles são ortogonais se o ângulo entre eles for reto. Então, as nossas definições, por enquanto, elas fazem sentido. Alguém, alguma pergunta? Então, fizemos essa parada aqui. Vamos, então, continuar falando da nossa... Então, esse cara aqui era para ser um 2. Então, agora eu vou pegar dois vetores VW com W diferente de zero. Então, olha só, eu vou fazer a projeção ortogonal de V na direção de W. Ocorre que em alguns exercícios essas letras elas podem mudar. Então, tente prestar atenção que aqui a gente fixou uma direção. A direção é a direção W. Se eu quero fazer na direção U. Então, tudo que tiver W aqui vai ter que ser o U no lugar. Então, a projeção ortogonal de V na direção de W é um vetorzinho U que ele satisfaz duas propriedades. A primeira propriedade é que o U é paralelo ao W. A segunda propriedade é que o V menos U é ortogonal ao W. Então, o U é da fórmula lambda para algum lambda e V menos U interno com W dá zero. Isso daqui significa ser paralelo. Isso daqui significa ser ortogonal. Mas substituindo aqui, nesse produto interno, esse U aqui por lambda W, a gente consegue resolver aquela equação ali para lambda. A gente consegue isolar lambda porque o W é diferente de zero. Então, na verdade, existe apenas um único vetor U satisfazendo essas duas propriedades. E esse cara aí especial, a gente tem um símbolo para ele, que é esse daqui, a gente lê, né, proj WV, a gente lê a projeção de V na direção W, e esse U é dado por essa
fórmula aqui. Esse quociente aqui é justamente esse lambda que aparece aqui. Então a projeção ela pode ser caracterizada por duas propriedades. A primeira é que a projeção de V na direção W é paralela a W. E V menos a projeção de V na direção W é ortogonal a W. Vamos ver aqui um exemplo para a gente tentar fixar essas ideias aí. Então, olha só, eu tenho um vetorzinho V e um vetorzinho W. Eu quero encontrar dois vetores, um V1 e um V2, que vão satisfazer três coisas. A primeira é que o V vai ser a soma de V1 mais V2. A segunda é que o V1 vai ser paralelo ao W. E a terceira propriedade é que o V2 vai ser ortogonal a W. Então, olha só o que eu estou querendo fazer. Esse V aí, eu quero quebrar ele em duas partes. E essas duas partes vão ser ortogonais entre si, né? Porque uma vai ser paralela a W, outra vai ser ortogonal a W. Então, vai ser ortogonal a essa primeira aí. Como que a gente pode pensar nisso daí? Imagina que eu estou numa sala retangular. Aí eu estou em uma quina da sala, eu quero chegar justamente do lado oposto. Mas está tudo escuro, não consigo enxergar nada. Então o que eu vou fazendo? Eu vou andando, eu não posso ir direto, né? Eu não posso fazer o caminho mais curto de um ponto até o outro, porque está escuro. Eu não sei se eu vou pegar a direção certinha, não sei se eu vou me perder aí na sala. Então o que eu vou fazendo? Eu vou ir tateando a parede. Então eu caminho, que nem aqui, se a gente imaginar que essa sala aqui é retangular, eu posso vir tateando aqui, essa parede aqui que está o quadro, eu vou andando até, bati a cara na outra parede que está ortogonal a essa. E depois eu vou tateando até chegar lá na outra quina. Então eu estou dividindo o meu movimento, que poderia ter sido um movimento só de uma ponta para outra, que no caso aqui é o nosso vetor V. O vetor V está saindo e chegando no lugar que eu quero. Mas eu vou dividir em duas partes que são ortogonais entre si. Depois, quando a gente começar a representar triângulo, representar vetores, a gente vai ver que isso daí vai formar triângulos, retângulos. Então eu vou andando numa direção e depois eu ando numa direção totalmente ortogonal a essa, até chegar no lugar que eu quero. No plano, basicamente, a gente faz isso, a gente só anda sobre os eixos. Qualquer ponto que a gente quer chegar, a gente consegue chegar nesse ponto andando apenas pelos eixos coordenados. Então a ideia que está por trás disso daqui que a gente vai fazer é essa. Eu vou dividir esse vetor V em duas partes, uma paralela ao W e outra ortogonal ao W. Então é 2 menos 1, 3. O V é 2 menos 1, 3. W, se não me engano, é 4 menos 1 e 2. Só conferir. 4 menos 1 e 2. Então, olha só, eu quero fazer três coisas, né? Eu quero que o V seja o V1 mais o V2. Eu quero que o V1 seja da forma lambda W. E eu quero que o V2... Eu quero que o V2, produto interno com W, seja 0. Olha só a primeira coisa que eu quero. Eu vou reescrever ela isolando o V2. Ali está isolado o V, eu vou isolar o V2. Então eu vou ter que o V2 vai ser o V menos o V1. Então olha só aqui o que a terceira propriedade está dizendo para a gente. Ela está dizendo que o V menos o V1 interno com W dá 0. Então, olha só, o V, por aqui, o V é paralelo, o V1. O V1 é paralelo ao W, e o V menos o V1 é ortogonal ao W. Só existe um vetor que satisfaz essas duas propriedades simultaneamente.
que é justamente a projeção ortogonal de V na direção W. Não existe outro vetor. Então a gente já sabe quem que vai ser o V1. Então o V1 vai ser a projeção de V na direção W. E qual que é a fórmula desse cara aqui? A fórmula dele é V interno com W dividido por W interno com W vezes o W. Essa que é a fórmula da projeção de V na direção W. Então olha só, quanto que dá o produto interno de V com W? 2 vezes 4 são 8, menos 1 vezes menos 1 dá 1, 3 vezes 2 são 6. Então vai ficar 8 mais 1 são 9, com 6 são 15. Então aqui vai ficar 15 e W interno com W. Vai ficar 4 vezes 4, menos 1 vezes menos 1, 2 vezes 2. Então vai ficar 16 mais 1 são 17, mais 4 são 21. Então aqui fica 15 21avos vezes W. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse produto por escalar. Eu vou multiplicar o 15 21avos pelo vetor W. Então eu vou multiplicar cada coordenada de W por 15 21avos. O 15 21avos, a gente pode simplificar ele para 5 sétimos. Então vai ficar 5 sétimos vezes 4, são 20 sétimos. 5 sétimos vezes menos 1, são menos 5 sétimos. E 5 sétimos vezes 2 são 10 sétimos. Então esse cara aí, o 20 sétimos, o menos 5 sétimos e o 10 sétimos, é que é o vetor V1. Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto? 15, 20 avos. Eu fiz essa conta aqui, ó. O V interno com V deu 15. O W interno com W deu 21. Foi daí que saiu o escalar 15 e 21avos. Agora para fazer quem que é o V2. O V2, olha só. Aqui está escrito quem que é ele. Ó. Ele é o V menos o V1. Então eu vou ficar com 2 menos 1, 3, menos o 20 sétimos, o menos 5 sétimos e o 10 sétimos. Mas olha só, agora eu vou fazer uma coisa para facilitar a minha vida. O V1, todas as coordenadas dele têm o denominador 7. Então o que eu vou fazer no V? Eu vou forçar todas as coordenadas do V também aparecer o denominador 7. Como que eu vou fazer isso? Eu vou multiplicar e dividir por 7. Então, olha só. Eu vou pegar aqui o 2. 2 vezes 7 são 14. Mas aí eu divido por 7. 14 dividido por 7 dá 2. Não mudei nada. Olha só. O menos 1. Menos 7 sobre 7. 7 vezes 1 dá 7. Divido por 7. Não mudei nada, continua a mesma coisa. E 3 vezes 7 são 21. Só que aí eu divido por 7. 21 sétimos. 21 sétimos, 21 dividido por 7 dá 3. Então, eu não mudei nada no meu vetor V. Só que agora vai ser mais simples para mim conseguir somar com esse V1 aqui. Por subtrair, né? Então, olha só como que fica a primeira coordenada. Agora, eu só preciso trabalhar com os numeradores, porque os denominadores são iguais. Então, 14 menos 20 são
menos 6. Então aqui fica menos 6 sétimos. Menos 7 menos 5. Então, menos 7 mais 5 são menos 2 sétimos. E 21 menos 10 são 11 sétimos. Então, aqui nós temos o V1 e aqui nós temos o V2. São os únicos vetores que satisfazem o enunciado. Se eu somo o V1 com o V2 eu obtenho o V. O V1 ele é paralelo ao W e o V2 ele é ortogonal ao W. Alguém quer fazer alguma pergunta? Sem perguntas? Então vamos ao próximo exemplo. Então nesse exemplo aqui, vocês vão ter um tempo para vocês tentarem encontrar quem é esse V1 e esse V2 aí. Bem, então a ideia vai ser a mesma do exercício anterior. Vou escrever aqui quem que é o W. W é 1, 2, 3. V é 1, 2, 3, 4. Então eu já sei de algumas coisas que eu vou precisar, já vou escrever aqui já, né? Eu vou precisar saber quem que é o V interno com W. O V interno com W vai ficar 1 mais 2 mais 6 mais 4. Isso daqui dá 13. E deixa eu falar, esse exercício aqui, ele existe há uns 2 anos, bem antes dessa polarização política que a gente tem. Então vai aparecer um monte de 13, mas não tem nada a ver que eu quero colocar alguma mensagem subliminar na mente de vocês para a votação. O exercício ele existe muito antes disso daí, tá? Vocês podem pegar cadernos antigos e verificar isso daí. Mas eu também vou precisar saber quem que é o W interno com W. O W interno com W vai ficar 1 mais 1 mais 4 mais 1. Isso daqui são 7. E agora eu vou fazer. Quem que vai ser o V1? O V1 ele vai ser a projeção. Então ele vai ser o V interno com W dividido por W interno com W vezes o W. Esse cara aqui vai ficar 13 sétimos vezes o W. Então agora eu vou multiplicar o 13 sétimos pelo W. Então eu vou multiplicar toda a coordenada do W por 13 sétimos. Eu vou ficar com 13 sétimos, 26 sétimos e 13 sétimos. Então o V1 ele já está calculado. E agora o V2. O V2 vai ser o V menos o V1. O V, eu vou escrever ele de uma forma que vai me ajudar a facilitar minhas contas. Então aqui nesse V, eu vou forçar toda a coordenada de V a aparecer o denominador 7. Então vai ficar 7 vezes 1 dividido por 7. 7 vezes 2 dividido por 7. 7 vezes 3 dividido por 7. 7 vezes 4
dividido por 7. Menos o 13 sétimos, o 13 sétimos, o 26 sétimos e o 13 sétimos. Então isso aqui vai ficar 7 menos 13, vai ficar menos 6 sétimos. 14 menos 13, vai ficar 1 sétimo. 21 menos 26, menos 5 sétimos. E 28 menos 13, 15 sétimos. Então aí está o V1 e o V2. Se eu fazer o V2 interno com W, ou também o V2 interno com V1, eu vou obter 0. Eles são ortogonais. E o V1 é paralelo ao W. Alguém, alguma pergunta?